É muito bom estar aqui com vocês. É, eu sei que alguns de vocês me conhecem, talvez outros não. Meu nome é Justin, não é Justin Bieber, tá? É Justin. Eu sou um pastor, um dos pastores da igreja Batista Novo Tempo, lá no outro lado da cidade, no Cidade Jardim. Tá? Faz um pouquinho mais de 4 anos que nós fundamos aquela igreja. 9 anos que eu vim aqui com a minha família, que nós fundamos essa igreja. Depois de um tempo, com uma equipe missionária, nós fomos para o outro lado da cidade e começamos o trabalho lá. Eu nasci aqui no Brasil, meus pais são americanos, morei aqui em Caraguá até 9 anos de idade e depois nós mudamos para Califórnia e fiquei 15 anos lá. Foi lá que eu encontrei um sotaque americano e é isso que você está ouvindo agora. Então, se de repente sair uma palavra estranha, aí você vai entender por quê, tá? Às vezes eu gosto de inventar algumas palavras, o pessoal da minha igreja sabe. Tá bom, irmãos? Então, nós vamos começar. O título do workshop aqui é Santidade no Ministério. Se você tiver um caderno, uma caneta também, fica à vontade para estar anotando. É muita informação, então é legal. Toda vez que você anota, você vai lembrar melhor daquilo que você estudou e ouviu, tá? Mas antes de começar mesmo, vamos ter uma palavra de oração. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, neste momento, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito até este momento nessa conferência. Nós estamos pedindo neste momento que o Senhor continue a trabalhar por meio da tua palavra. Que o teu Espírito Santo possa agir em nossos corações. Que o teu Espírito possa iluminar os olhos dos nossos corações. Que possamos compreender aquilo que nós vamos estar ouvindo, aquilo que nós vamos estar estudando na tua palavra hoje. Eu te agradeço mais uma vez. Obrigado por cada pessoa que está aqui. Eu peço tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá então. Eu acho que é importante, antes da gente começar mesmo a estudar sobre o conteúdo disso, eu acho importante a gente definir duas palavras-chave, tá? Quais você acha que nós vamos definir agora? Primeiro, santidade. Depois, ministério, tá bom? Vamos lá. Então, na verdade, eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês também, tá? Eu faço essa pergunta primeiro. O que significa santidade? O que significa santidade? Qualquer um pode responder. E já que eu sabia que isso ia acontecer, eu ia falar, gente, o que isso significa? Pode compartilhar. Eu aprendi uma técnica uma vez numa conferência que a gente fez, né, o ano passado, que se você tiver chocolate, especialmente depois do almoço, as pessoas talvez ficam um pouquinho mais corajosos, né, para responder, tá bom? Então, vamos lá, valendo um bis. O que significa, na sua opinião, a palavra santidade? Opa, cuidado aí, tem uma janela aberta aí, hein? Pureza. Pureza, muito bom. Que mais? Semelhante a Cristo, gostei. Mais alguém? Cric, 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 cric. Tá bom, vamos lá então. Eu vou responder essa e esse bis aqui vai ser para mim. Santidade, na verdade, quando nós olhamos na palavra de Deus, nós vemos duas definições principais, tá? A primeira significa separação, separado. Nosso amigo falou isso, mas separado em qual sentido? Primeiro, é separado para o uso especial de Deus. Ou seja, nós como cristãos, a partir do momento que o Ryan aceitou Cristo como Senhor e Salvador, ele foi separado por Deus para os propósitos de Deus. Então essa é a primeira, você foi consagrado quando você aceitou, ou se você aceitou Cristo como o seu Senhor e Salvador, tá? É como assim, é como se você ganha o seu dinheiro, um exemplo, você ganha o seu dinheiro, o seu salário, e você fala, olha, eu vou separar essa quantidade de dinheiro aqui para o uso do Senhor. Quando eu chegar no domingo na minha igreja, eu vou entregar isso como uma oferta, isso aqui vai ser para o Senhor. Então você consagra aquele dinheiro, você separa aquele dinheiro para um uso de Deus, um uso especial de Deus, tá? Então isso é mais ou menos como acontece na nossa vida. O segundo significado, e vai ser o nosso foco hoje, nós vamos estar falando mais sobre esse, também envolve separação. Mas separação do quê? Do mundo, separação do pecado, tem a ver com o que ele falou de pureza, tá?
a santidade tem tudo a ver com uma vida de pureza, uma vida de justiça, tá? É uma pessoa que vive em obediência. Eu quero que você entenda que a santidade tem tudo a ver com obediência. Tá bom? Você não pode ter santidade sem obediência. Os dois vão juntos, são inseparáveis. Se você quer ser uma pessoa santa, você tem que viver uma vida de obediência e de submissão a Jesus Cristo e a palavra dele. Tem que ter obediência, tá bom? Então isso é santidade. Agora, segunda, o que significa ministério? O que você acha que significa ministério? Servir a Deus. Quem falou serviço? Ela? Parabéns. Quem mais? Ministério. Você escuta essa palavra? Dons? Usar os dons? Boa. Que mais? Mais alguém? Eu sei que o Hannah estava pensando alguma coisa, só que ficou com medo de falar. Então, ministério, olha só. Essa palavra vem da palavra original no grego, significa, a palavra é diaconia. Diaconia é parecido com o quê? Você já ouviu? Diácono. O que é um diácono? É uma pessoa que é consagrado para simplesmente servir. A palavra diaconia é só isso, significa servir. No sentido literal da palavra, significa alguém que executa os mandamentos, as comandas de outras pessoas. É isso. Agora, também no Novo Testamento você vai ver essa palavra usada para descrever um cargo. Por exemplo, um ministério apostólico, ministério pastoral, ministério diaconal, tá? Todos nós a gente entende essas palavras assim. Por exemplo, eu fui chamado para o ministério. Muitas pessoas vão usar esse termo também. Porém, não é só aí. Eu acho que muitas pessoas, eles pensam no ministério e pensam só nisso. Um cargo especial que é direcionado para as pessoas que são mais inteligentes ou mais espirituais. Não. Também significa servir em outras áreas. Ou seja, nós vemos essa palavra usado para descrever pessoas que trabalham e promovem e proclamam o Evangelho de Jesus Cristo. E isso pode ser feito como? Em várias formas diferentes. Então você pode fazer parte de um ministério, e aquele ministério, diferente do ministério pastoral, pode também proclamar e promover o Evangelho. Faz sentido? Tá? Então você pode se envolver no ministério sem ser pastor, sem ser diácono, tá bom? Sem ser um apóstolo. Agora eu pergunto, levante sua mão se você aqui faz parte de um ministério. Tá? Quase todos. Beleza. Fica com a mão levantada. Qual é o seu ministério? Tesouraria. Bom. Boas-vindas. Que mais? Missionário, aí sim. Teatro, vamos lá. Que mais? Louvor, teatro. Então vocês estão ouvindo aqui, até agora ninguém falou pastor, certo? Hã? Pastor? Teatro, boas-vindas. Esse cara aqui vai ficar gordinho depois dessa aula, viu? Que mais? Tesouraria, Zé? Infantil, boa, ninguém falou? Caramba, olha isso! Louvor, tá bom? Ó, tô ouvindo bastante louvor aqui. Heather? Jovens. Ela tá grávida, ela merece 2 pedaços de chocolate. E? Pera aí, deixa eu me prostrar agora neste momento. Esse cara é muito espiritual. Infantil. Vou jogar os dois ao mesmo tempo, vamos lá. Zé, cuidado. Tá bom. Muito bom. Então vocês já entendem essa ideia de que o ministério não é somente um cargo específico, mas envolve um monte de coisa. Olha só, o ministério pode e deve incluir servir outros para atender às necessidades espirituais, físicas, emocionais, mentais, vocacionais e financeiras dos outros. Ao ler os evangelhos, você vê Jesus Cristo atendendo todas essas necessidades, não é verdade? E então nós, como seguidores de Cristo, devemos também manter esse padrão, esse exemplo, tá? Agora, eu quero falar sobre um pensamento comum em relação ao ministério. Quando as pessoas de fora, que não participam de um ministério, olham para outros que estão envolvidos, que têm talvez 10 a 20 posições na igreja, que estão trabalhando,
É muito comum uma pessoa olhar para o Sandro, por exemplo, que na minha igreja ele é o líder dos homens, e olhar para ele e pensar: esse é um cara santo. Essa pessoa que está lá no louvor, está tocando a bateria, esse cara espiritual, essa é um homem ou uma mulher de Deus. Por quê? Porque estão envolvidos no ministério, tem se dedicado à obra de Deus. É muito comum as pessoas olhar, e especialmente se o cargo ou o ministério é considerado uma posição talvez mais elevada, mais importante, aí eles também vão colocar aquele homem ou aquela mulher num pedestal de santidade ainda mais alto. Muito comum isso. Só que assim, não é necessariamente a realidade. Só porque a pessoa é envolvida no ministério não automaticamente significa que ela é uma pessoa santa. Ou seja, eu não ganho esse atributo de santidade no momento que eu me inscrevo para participar de um ministério. Não funciona assim. Porém, muitas pessoas acham, até as pessoas dentro do próprio ministério, acham que só porque eles estão ajudando, servindo dentro da sua igreja, em qualquer ministério, qualquer área, que eles são santos. Então, na verdade, você vê muitas pessoas que estão envolvidos na sua igreja, trabalhando, tocando, cantando, ensinando, e no mesmo tempo, vivendo vidas de impiedade, vivendo vidas de pecado. No mesmo tempo que eles estão servindo, eles também estão vivendo uma vida impiedosa. Eu quero passar para vocês algumas estatísticas. Olha que interessante. Uma pesquisa foi feita nos Estados Unidos entre várias igrejas ao longo dos últimos 5 anos. Então, uma pesquisa profunda. Várias igrejas incluídos. E a pesquisa foi sobre a quantidade de homens cristãos que consomem pornografia. Eu vou te falar. Até a porcentagem de mulheres é assustador, tá? Mas para hoje eu concentrei nessa parte. A pesquisa mostra que uma certa quantidade de homens cristãos consomem pornografia frequentemente. Agora eu pergunto, quanto que você acha? Qual porcentagem você acha? 50? Mais alguém? 65? 68% dos homens cristãos dentro das igrejas hoje consomem ou têm admitido a consumir pornografia frequentemente. Isso não é uma vez cada 2 meses, uma vez cada mês, é frequentemente, tá? Agora eu pergunto, quantos desses homens são envolvidos em ministérios na sua igreja? Desses 68, entre milhares de homens, quantos, isso é mais de 6 em 10 homens consumindo frequentemente, quantos desses estão envolvidos nos ministérios? Agora, tem mais. O que mais que essa pesquisa descobriu? Que 50% dos pastores dessas igrejas admitiram que consomem pornografia frequentemente também. Então pensa em talvez centenas de igrejas que foram pesquisadas aqui, foram questionados. Metade dessas centenas de igrejas tem pastores que estão todo domingo do púlpito pregando, ensinando, discipulando, orando, pregando o evangelho e no mesmo tempo na sua vida particular estão se entregando para esse pecado. E eu uso isso, a pornografia, a imoralidade sexual, apenas com um exemplo de pecados que são frequentemente praticados por aqueles que estão envolvidos no ministério, tá? Mas você vê que muitas pessoas não se preocupam com a sua vida pessoal, em seguir aquilo que o apóstolo Paulo nos instruiu em Colossenses 3. Você pode até abrir a sua Bíblia, seu celular, tablet, não sei o que mais que você tem aí, mas Colossenses capítulo 3, versículo 5. Quero encorajar você mesmo a pegar, abrir, acompanhar, que fica mais até dinâmico para você, fica mais interessante. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Alguém quer ler para a gente? Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil ciência e a avareza, que é a idolatria. Tá bom. Talvez você está me ouvindo aqui e pensando,
Eu não tenho problema com pornografia. Eu, assim, imoralidade sexual não é um problema para mim, tá? E parece ser mais ou menos o foco do apóstolo Paulo aqui. Ele fala, faz morrer esses pecados da sua vida. Porém, ele não para só aqui. Ele não para só apenas com os pecados grandes que nós cristãos temos colocado, certos pecados em certas categorias. Ele continua em versículo 8, tá? Ele fala, mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente. Aqui ele deixa de falar apenas sobre imoralidade sexual, porque às vezes quando a gente pensa em santidade, a gente pensa em só evitar pornografia, só evitar adultério, só evitar esses pecados sexuais. Mas ele vai além disso. Ele começa a falar sobre os pecados interiores, sobre ira, indignação, que é raiva. Ele começa a falar sobre a língua, do jeito que nós falamos. Tudo isso ele fala que nós precisamos fazer morrer. Então, no ministério, a ideia não é de apenas evitar os pecados grandes, mas é de entender que para eu viver uma vida santa no ministério, significa que eu faço morrer todos os pecados que existem na minha vida. Não só apenas os grandes, mas os pequenos. E infelizmente, gente, nós vemos muitos hoje em ministérios permitindo esses pecados, entre aspas, pequenas, a reinar na sua vida. Quantas pessoas em ministérios deixam o orgulho dominar? A arrogância, inveja. Quantos dentro da igreja, a gente até viu isso aqui no teatro, aqui na peça, são dominados por um espírito crítico e que julga o seu próximo. O tempo todo. Estão lá, servindo. Porém, esses pecados que talvez dá para esconder um pouco melhor do que outros, eles estão deixando reinar na sua vida e dominá-los. Agora, minha pergunta é por quê? Por que que isso acontece tanto? Por que que você tem tantas pessoas hoje envolvidas em ministérios servindo outros e a igreja, porém, no mesmo tempo, despreocupados com a sua própria santidade? Eu tenho uma opinião sobre isso. Eu creio que uma das razões principais, tá, é por causa disso. Porque muitos talvez sentem que desde que eles estão no palco tocando, desde que eles estão na sala das crianças ensinando, ou na mesa de som, ou em qualquer outro ministério, desde que eles estão ativos dentro da igreja, Deus está satisfeito com eles. É como se o nosso ministério, aquilo que nós fazemos, você viu? Já começou. Aquilo que nós fazemos, meio que deixa Deus contente, ao ponto de que Ele não se preocupa tanto com a condição do nosso coração. Então, assim, desde que eu estou servindo, eu não preciso me preocupar tanto com a parte interior, tá? A santidade pessoal, desde que eu estou ativo na minha igreja. Eu acho que é por causa disso que tantos vão pecando e servindo. Tipo assim, Deus, Ele vai cancelar as consequências da minha impiedade, desde que eu estou todo domingo, fielmente, sem faltar, lá servindo a igreja. As pessoas gostam muito de justificar a condição do seu coração com isso. Então você tem fulano, que durante, de segunda-feira até sábado, ele vai mentindo, ele vai enganando, ele vai se entregando para as suas paixões, a imoralidade sexual, ele vai agindo com arrogância, orgulho, ele maltrata a sua esposa, ele não cumpre o papel dele dentro da família. Porém, chega domingo, tá lá, bonitinho, no palco, tocando, ou na equipe de boas-vindas, ou ensinando crianças, ou discipulando o seu próximo, ajudando na mesa de som, ou com os jovens. E o tempo todo, de verdade, o tempo todo essa pessoa acha que está bem com Deus, ele se sente bem com Deus. Ele sai da igreja tipo assim, nossa, olha que culto maravilhoso, olha que tudo que eu consegui fazer, como eu consegui ajudar essas pessoas, ensinar isso. E o tempo todo, Deus olhando para aquilo, e eu penso, será que essa pessoa realmente agrada a Deus com essas ações? E enquanto eu falo isso, pensa na sua própria vida
Na sua própria vida, você que é envolvido, quase todos nós aqui estamos envolvidos em um ministério. Como é a condição do seu coração? Será que você cai nessa mentalidade também? De querer justificar a sua negligência do seu relacionamento com Cristo, ou certos pecados na sua vida, ou uma prática constante, porque você está entregando marmitas na rua, para o pessoal da rua? Ou porque você pregou uma boa pregação? Ou porque você ajudou as pessoas? Será que Deus realmente se agrada com isso? O que vocês acham? Será que Deus realmente se agrada com isso? Será que é assim que funciona? Que Deus ele fica feliz enquanto eu estou servindo no ministério. Porém, minha vida pessoal aqui, ele meio que fecha os olhos para aquilo. Olha comigo em 1 Samuel, capítulo 15. Eu quero te dar um exemplo daquilo. Será mesmo que o nosso ministério cancela as consequências dos nossos pecados e a nossa rebeldia? 1 Samuel, capítulo 15. O tempo está passando rápido, eu vou contar um pouquinho do contexto aqui. Talvez você conhece a história do rei Saul. O rei Saul era o primeiro rei de Israel. Então Deus coloca este homem no ministério de liderança. Ele tinha que liderar o povo de Deus. Uma grande responsabilidade. Tinha que ser um homem santo, um homem sábio, um homem forte. E ele é colocado. E uma das primeiras missões que ele foi dado por Deus era para entrar em guerra contra os amalequitas, tá? Que eram um inimigo de Deus. E muito tempo antes, eles atacaram o povo de Deus enquanto eles estavam saindo do Egito, e por causa disso, e mais outras práticas detestáveis desse povo, Deus ia castigá-los. E ele ia usar o exército de Israel para cumprir essa punição. Então ele vai e manda o profeta Samuel ir até o Saul. Ele explica direitinho como que essa missão deve ser cumprida. E era o quê? Destruir tudo. Tudo. Não levar nada com eles. Matar e destruir tudo. Homens, seres humanos e animais. Certo? Bem claro. E nós vemos ao ler esse capítulo começo que não aconteceu exatamente assim. E Deus manda Samuel para confrontar o Saul. E olha só em versículo 19. O profeta Samuel, ele fala assim: por que você não obedeceu ao Senhor? Essa palavra obedeceu, tá vendo aí? É chave em questão da nossa santidade. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor. Cumprir a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado, o melhor que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de que os sacrificarem ao Senhor seu Deus em Gilgal. Vamos para aqui. Então você tem esse líder, um homem, um líder de um ministério, a liderança sobre o povo de Deus, foi dado instruções muito específicas, e o que ele faz? Completamente desobedece o Senhor. Completamente. E quando confrontado pelo profeta, qual é a reação dele? Totalmente justifica as suas ações. Ele nega o fato da obediência. Ele olha para o Samuel, ele fala: não, mas eu obedeci. Eu sei que talvez não foi exatamente da forma que o Senhor falou, mas olha que a gente ia oferecer. Tudo isso foi feito para que a gente pudesse oferecer algo em sacrifício para o Senhor. Olha, eu sei que não foi certo, eu desobedeci, mas olha que eu tenho para oferecer para o Senhor. E olha o que Samuel diz em versículo 22. Samuel, porém, respondeu. E aqui, olha, grava isso na sua mente. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Eu quero ler mais uma vez esse trecho. A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão
é melhor do que a gordura de carneiros. Em outras palavras, não importa o que você tem para oferecer para o Senhor, não importa quanto sacrifício você tem feito, que você oferece para Ele através do seu ministério, não importa quanto tempo, quanta energia, quanto esforço, quanto sacrifício, nada disso significa absolutamente nada nos olhos do Senhor se nós não estamos vivendo vidas de obediência e de submissão às suas instruções. Um exemplo que eu tenho pessoal, antes de vir para cá, minha irmã conhece bem essa história, antes de mudar para cá, nós deixamos uma igreja em Califórnia formada. Essa igreja estava organizada, ministérios, tudo certinho, e nós deixamos um conselho muito forte, bem claro para o pastor daquela igreja que tomou conta na hora que a gente estava saindo. Tinha um rapaz que tinha mais ou menos uns 15 a 16 anos na época, e ele começou a aprender a tocar violão e cantar. Até esse ponto ele estava tocando baixo na equipe de louvor. Porém, como o Tiago era o líder de louvor lá, ia deixar um vazio. Porém, tinha outras pessoas que podiam tomar conta do líder de louvor. E nós já sacamos que esse rapazinho, ele ia tentar fazer de tudo para ter esse cargo, o líder de louvor da igreja. E nós falamos, olha, ele é imaturo, tá? Não está pronto, nem está preparado para tomar essa posição. Beleza, nós viemos para cá, e depois de um tempo recebemos uma notícia que, olha quem está como líder do louvor. Aquele menino. E depois de mais um tempo, infelizmente, depois de alguns meses, nós ficamos sabendo de um acontecimento. Ele foi descoberto que depois de meses e meses e meses que ele estava lá todo domingo, toda quarta-feira, tocando, liderando a igreja em louvor, adorando a Deus, né, junto com a igreja, que ele o tempo todo estava tendo relações sexuais com a sua namorada. E uma dessas vezes a namorada ficou grávida. E por medo ou desespero, ou própria rebeldia, eles escolheram abortar a criança. Só que continuou lá no palco todo domingo. Continuou tocando, continuou ministrando, levando a igreja em adoração. Então pensa nisso, o tempo todo tem um homem que está vivendo uma vida de pecado, mas como é que ele faz? Como é que ele sobe lá todo domingo de novo? Eu creio que volta para aquela mentalidade. Não, mas desde que eu estou oferecendo algo para o Senhor, desde que eu estou fazendo algo, a parte pessoal, acho que Deus não se importa tanto com aquilo. Infelizmente isso é o que motiva muitas pessoas a continuar envolvidos em ministérios enquanto vivem uma vida de pecado. Deus, olha, Ele é muito mais interessado na sua obediência, a sua santidade, do que no seu ministério. Muito mais. E Jesus mostra pra gente em Mateus 7, se você quiser abrir também, Mateus 7, ele mostra que essa mentalidade vai continuar. A mentalidade de Saul continuou daquele momento da vida de Saul e até hoje, e vai continuar até o dia de julgamento. Olha só em Mateus 7, 21. Mateus 7, 21, um trecho muito conhecido. Ele fala, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Para quem que ele está falando aqui? Pessoas do mundo? Não, ele está falando aqui para pessoas que nem eu e você. Pessoas envolvidas em ministérios. Olha o trecho, olha a descrição deles. Estavam lá profetizando, expulsando demônios, fazendo muitos milagres. Então o que foi? Por que Jesus vai olhar para essas pessoas e falar, eu nunca te conheci, afasta-se de mim, afasta-se de mim. Afastem-se, né? Olha as últimas 3 palavras, ou a última frase, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal.
Ou seja, enquanto eles estavam profetizando, enquanto eles estavam fazendo todo esse ministério, todo esse serviço, a obra de Deus, na sua vida pessoal, eles praticavam o mal. E você vê que nos olhos de Deus, um não cancela o outro. Acho que tem um tempo. Eu quero falar, levante sua mão se você é um líder de ministério, aqui. Um líder, você lidera. 1, 2, 3, você... Não? Tá. Posso falar com vocês rapidamente? Porque eu anotei aqui só se eu tivesse tempo aqui. Uma outra coisa bem comum, e eu tenho que me policiar com isso também, que é muito comum no ministério, para vocês que futuramente vão ser líderes de ministérios, é de fazer de tudo para manter o seu ministério intacto, em questão de ajuda e de pessoas. Porque hoje a gente sabe que falta pessoas para ajudar. E quando a gente tem um grupo de pessoas, a gente fica muito feliz. A gente faz de tudo para manter isso, porque a gente precisa dessas pessoas para agir, trabalhar e servir. O perigo nisso é que um líder, de tanto não querer perder essas pessoas, ele fecha os olhos para os pecados que acontecem na vida dessas pessoas, no seu ministério, por medo de perdê-los. Então eles acham, não, desde que eu tenho 10 pessoas ajudando no ministério infantil, o ministério vai bem. Eu preciso dessas 10 pessoas. Então, aquela pessoa, eu sei que está traindo o marido e tal, mas não vou falar nada, porque senão acho que vai ofender e ela vai sair e a gente vai ficar faltando aqui. Porém, na verdade é o contrário, deixando a pessoa. Se você não cria um ambiente de santidade no seu ministério como líder, o seu ministério pode ter quantas pessoas quiserem, não vai dar ou ter sucesso. Então é melhor você criar um ambiente de santidade no seu ministério, independente de quantas pessoas vão ficar ofendidos ou vão querer sair. Porque você pode ter certeza que ao fazer o certo, Deus vai prover. E Ele vai sustentar esse ministério. Amém? Vamos voltar rapidamente aqui, eu quero até concluir. Antes de concluir, eu quero deixar muito claro, bem claro aqui para vocês. Ministério é maravilhoso. Vocês sabem disso. E obviamente é algo que Deus quer para todos os seus filhos. Ele quer que toda pessoa que está na igreja se envolva em ministério. Isso é certo. Porém, Deus quer que esse serviço, o nosso trabalho, o nosso ministério flui de um coração e uma vida obediente e submissa a Ele. Tá? Então assim, eu não estou falando para você, se você tem sido convencido aqui, que você tem pecado na sua vida e no mesmo tempo você está agindo, eu não estou falando para você largar, desistir. Não. Conserta a sua vida, se arrepende dos seus pecados, para que você possa continuar a servir, só que de um coração e uma vida santa e agradável ao Senhor, porque quando você faz isso, realmente Ele se agrada. E eu quero concluir com isso, uma última história aqui, Lucas 10, a gente tem mais 10 minutos, Lucas capítulo 10. Eu quero mostrar, nessa história aqui, um perigo, tá, de ministério, uma tentação pelo qual muitos de nós caímos ou podemos cair, e no mesmo tempo, essa história também mostra a chave, tá? O que é a chave para viver uma vida santa no ministério. Lucas, capítulo 10, versículo 38 e 42. Lucas 10, 38 a 42. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta a recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas, todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Então, qual é o perigo do ministério que nós enxergamos aqui? O perigo é de você que está envolvido no ministério trocar o seu ministério pelo tempo que você passa com Cristo, tá? Que você trocar isso. Esse é o perigo. Como Marta, nós, no ministério, é muito fácil a gente focar tanto em servir, tanto em fazer, tanto em correr para lá e para cá, para ajudar, para fazer, para cumprir a nossa missão, que nós não paramos
para simplesmente passar um tempo com Cristo. É muito, muito comum isso. Na verdade, eu conheço pessoas que amam servir, tem um coração de servo mesmo, e a partir do momento que chega na igreja, nossa, parece que não para. Tá sempre lá olhando quem precisa de ajuda, o que que eu posso fazer, montar a mesa, limpar banheiro, ensinar, fazer parte do ministério. Eles estão que nem louco, correndo para lá e para cá. Por quê? Porque eles são empolgados. Eu creio que não faz de coração mal, não é por maldade. Eles gostam de servir. Porém, muitas vezes eles esquecem da palavra. Eu vejo pessoas que literalmente não conseguem ficar sentado, parado para ouvir a mensagem da palavra de Deus, porque eles estão ligados, sempre olhando para lá, o que que eu posso fazer, o que está precisando. Então eles perdem o que é mais importante, que é sentar aos pés de Cristo e deixar Jesus falar ao seu coração. É tão fácil ficar tão ocupado com o seu ministério. Isso não é só na igreja, tá? Isso é durante o seu dia a dia, o seu ministério como homem e líder da família. Qualquer outra coisa que você faz, que nós deixamos a parte mais importante, como eu falei, de sentar aos pés de Cristo. Cuidado para não cair nesse erro, porque é um grande erro. Porque enquanto nós estamos afastados da palavra, enquanto nós não temos o nosso tempo suficiente com Cristo diariamente, vai ser impossível viver aquela vida santa. E essa é a chave, na verdade, que nós vemos. Eu vou concluir com essa parte. Como a Maria. O que você vê na Maria? Você vê que ela não, naquele momento, não estava preocupado com servir. Não estava tão preocupado com isso. Por quê? Porque Jesus estava lá naquele momento. Era o momento dela com ele. E naquele momento, mais nada importava. O serviço podia ser feito depois, e ela sabia disso. Então, ela estava mais preocupada com o relacionamento que ela tinha com Cristo do que o seu ministério. E eu pergunto para você, se você tem um relacionamento com Ele, você tem trocado o seu ministério pelo seu tempo com Cristo? Porque a única forma de realmente viver uma vida santa no ministério é se você tem um momento diário sentado aos pés de Cristo, por meio da palavra dele e por meio de oração. É só por meio desse relacionamento que você vai fazer morrer, como o apóstolo Paulo fala. Você vai ter a força para fazer morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês, para viver uma vida santa. Coloca o seu relacionamento com Cristo como prioridade. Deve ser assim, relacionamento com Cristo, depois vem o ministério. E se você consegue manter esse equilíbrio, aí sim, o seu ministério vai ser agradável. Aí sim, tudo que você faz, o seu serviço à igreja, aos próximos e a Deus, vai ser algo abençoador. E Deus vai recompensar todo o seu esforço, todo o seu tempo, toda a sua energia que você gasta semanalmente no ministério. Ele vai abençoar aquele ricamente. Ele vai se agradar e recompensar. E no final, e eu fecho com essa frase, no final, você pode ter certeza que vai ouvir as palavras da boca de Cristo. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Isso é Mateus 25, 21. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez por este momento. Mais uma vez por essa conferência. Que o Senhor possa continuar a trabalhar em nossos corações. O Senhor conhece o coração de cada pessoa aqui, de cada um que está envolvido em diversos ministérios. E nós pedimos que Teu Espírito Santo possa nos mostrar, revelar para nós, se nós de fato estamos falhando nessa área de santidade, só que no mesmo tempo servindo e praticando o ministério. Que o Senhor possa revelar para nós os pecados que nós precisamos fazer morrer em nossas vidas. E que por meio do nosso relacionamento com Cristo, esse tempo precioso de estar sentado aos pés de Cristo, ouvindo a voz dEle por meio da Tua palavra, que o Senhor possa nos fortalecer, nos dar e nos capacitar para realmente eliminar esses pecados, para viver uma vida de pureza, uma vida de justiça, uma vida santa.
para que depois disso, tudo que nós façamos para o Senhor, tudo que nós temos para oferecer em sacrifício, será aceito pelo Senhor. E que o Senhor realmente possa se agradar com as nossas vidas e os nossos ministérios. Te agradeço mais uma vez, em nome de Jesus, nosso único e suficiente e poderoso Salvador. Amém. Amém. Muito bom. Beleza, a gente tem 5 minutos, tá? Eu quero abrir aqui rapidamente para qualquer pessoa que tiver talvez uma dúvida, tá? Ou uma pergunta que você quiser fazer. Aí eu quero dar um bis. Quem não ganhou um bis hoje? Quem não ganhou? Ah, tá. Sem mentira. Olha a santidade, pessoal. Tá bom? Alguém tem uma pergunta? Comentário? Uhum. Uhum. Pois é. É muito comum isso. Na minha experiência de igreja, não tenho tanto tempo, mas assim, cresci dentro da igreja. Meu pai era pastor minha vida toda. Então eu já vi muito disso. Eu sei como é tão comum as pessoas envolvidas em ministério ficar tão focado, tão preocupado com aquilo que a parte mais importante durante o culto ou na vida pessoal no dia a dia é esquecido. É como se não tivesse tempo. Mas uma coisa que também que eu quero falar para vocês, que eu tenho também percebido. No seu caso, você achou que precisava tomar um tempo para a sua vida espiritual, certo? Cuidado com isso também, porque eu já vi muitas pessoas chegar para mim, pastor, eu preciso entregar o cargo, porque assim, eu não preciso ter tempo para minha vida espiritual, tô desanimado, tô fraco, e aí eu falo, não, tranquilo, tá certo, tá? A gente vai achar uma outra pessoa. Porém, talvez semanas ou meses depois, eu preciso ir para essa pessoa e falar, tá bom, e o que você tem feito então para melhorar a sua vida espiritual? Para voltar a ter aquilo que você tinha? E muitas vezes é nada. A pessoa simplesmente abre mão do ministério, só que também no mesmo tempo não está fazendo nada para fortalecer a sua vida espiritual. Ou seja, agora que tem mais tempo para sentar aos pés de Cristo, não fazem. Talvez é por ter tanto tempo sem fazer aquilo que desacostumaram. Mas se você chega a esse ponto, só tenha certeza que você está abrindo mão desse ministério para realmente, verdadeiramente focar de uma forma bem séria e intensa na sua vida espiritual. Para quê? Para que você possa voltar a servir, e só que essa vez servir da forma correta, de uma forma que vai agradar a Deus. Mais alguém? Não? 3 livros aqui que eu quero passar para vocês, para recomendar, não é sorteio, desculpa. Ai, ai. 3 livros, tá? Esse aqui é chamado Deus é Santo. O autor, R.C. Sproul, não sei como vocês falariam isso, R.C. Sproul, tá? O nome é Deus é Santo, como posso me aproximar dele? Então tem a ver com a sua santidade pessoal, um livrinho pequeno, tá? Eu creio que não é muito caro, tá na tenda mais próximo da entrada aqui, tá bom? O rapaz aí, ele quer encorajar mesmo. Tudo bem, LG? 10, 8, 15? Eu vou continuar então. Ele falou mais 2. Isso aqui é chamado Encontrando Presbíteros e Diáconos Fiéis, tá bom? Isso também vai falar sobre a sua santidade, mas tem mais a ver também com esse contexto de ministério, claro. Presbíteros e diáconos, tá bom? Então também ele encomenda, falou que é um ótimo livro também. E por último, nos últimos segundos que a gente tem, esse aqui é chamado Brecha em Nossa Santidade. Brecha em Nossa Santidade. O autor Kevin DeYoung, tá? Eu já ouvi desse autor, nunca li esse livro, mas eu sei que é um ótimo autor. Então, essas coisas, gente, esses livros assim, não sei se você tem costume de ler. Isso aqui não substitui a palavra de Deus, jamais. Porém, pode ajudar você
na sua vida espiritual. Não lê um livro desse para interpretar a palavra, tá? Não é assim que funciona. Você vai ler a Bíblia à luz de um livro. Você sempre vai ler um livro à luz da palavra. Então você vai começar com a palavra, entender bem. Isso aqui é mais uma ferramenta, esse tipo de livros, que pode ajudar você na sua vida espiritual. Zé. Primeiramente, a palavra de Deus. Eu sempre recomendo às pessoas a voltar a meditar na pessoa de Jesus Cristo. Então, o nosso relacionamento é com Ele. Se você não conhece Ele, se você não sabe como Ele andava, como Ele falava, como Ele agia, você não vai conseguir imitá-lo. Então eu falo assim, no básico, para quem quer começar, comece nos Evangelhos. Comece no primeiro capítulo. E se você leu os primeiros 10 versículos, coloca uma marca-página aí, no próximo dia, volta e lê de novo sobre isso. Porém, sempre lendo em oração. Então você começa em oração. Senhor, me ajuda a compreender isso. Abre a minha mente. Revela Cristo de uma forma real e profundo para mim, para que eu possa saber como segui-lo, tá? Então